O caminho do emprego passa mesmo pela especialização. Toda quarta-feira o SPTV mostra que quanto mais preparado estiver o trabalhador, mais fácil para ele é conseguir uma vaga. Pois é, Carla, a nossa reportagem especial dessa semana é para quem gosta de plantas e tem talento para criar ambientes, sabe assim, varandas, jardins, quintais, são cada vez mais valorizados pelo mercado imobiliário. E a profissão de paisagista, veja bem, está em alta. E uma lei municipal faz aumentar ainda mais o número de vagas para esse profissional, que planeja as áreas externas. Toda construção deve ter pelo menos 15% de área permeável, área por onde a água pode entrar, ou seja, precisa ter um jardim. Neide tinha uma missão daquelas, transformar o fundo do terreno em um jardim com espaço para as crianças andarem de bicicleta e subirem em árvores. Você vem ao local a pedido do cliente e analisa tudo o que tem, desde as pessoas, que é o principal, né, o gosto, para quem você está direcionando esse jardim, e o que você tem de elementos que influenciariam no paisagismo. Então, por exemplo, sombra, sol, vento. A estratégia da paisagista explicadinha no projeto foi cobrir a piscina e encontrar uma harmonia para o jardim. A palmeira não combina com o pinheiro, mas as duas árvores vão ficar para a alegria dos passarinhos. Quando você chega numa casa que já tem vegetação, você tem que pensar muito bem antes de tirar. Quando você tira a planta, as aves vão embora. Em São Paulo é obrigatório por lei que todo empreendimento tenha um percentual mínimo de área permeável, para que a água da chuva possa ser absorvida, diminuindo o impacto de tanto concreto. Organizar esses espaços para que eles se tornem funcionais, bonitos e ainda assim sempre respeitando a natureza também é papel do paisagista. Esta equipe de paisagismo trabalha para uma empresa especializada na venda de plantas e na execução de projetos para casas e condomínios. Que seja uma interferência consciente. Se o cliente quer arrancar uma árvore? Não, eu faço de tudo para não acontecer. O jardim tem que prosperar. Você tem que plantar, tem que ficar lindo, mas ele tem que, daqui 10 anos, 20 anos, as plantas têm que se adaptar e ele tem que ir sozinho. A formação em paisagismo é nova no país, por isso os profissionais costumam vir de diversas áreas. Júlio é arquiteto, Fernanda, bióloga, Ângela cuida da saúde das plantas, cursou engenharia agronômica e o técnico em paisagismo. Curso técnico direciona como apresentar um projeto, que às vezes você não tem, você é mais direcionado na faculdade para outras coisas, mas assim, apresentação, como conversar com o cliente, isso tudo eles te ajudam bastante. Este instituto em São Paulo oferece cursos livres e o técnico com duração de 2 anos. Você trabalhando com plantas, né, você consegue ter um equilíbrio nesse sentido de paz de espírito, né? Então procurei primeiramente por isso, né? Por também ser uma profissão que está em ascensão hoje aqui no Brasil, né? Fernando quer aprimorar o olhar. Uma roseira com uma palmeira não vai ficar bom, você tem que ter um sentido, um bom gosto, né? A textura da planta, a cor. Eu me sinto tão bem quando eu planto uma árvore. E depois de 1 ano, 2 anos eu vejo ela crescer, isso aí para mim é gratificante. Os alunos também aprendem a elaborar projetos no computador, fazer simulações com fotos e planejar até a manutenção. E agora, qual o próximo procedimento? Aguar todos os dias. A gente tem uma ideia de plantar, simplesmente você abre a cova, pôs a planta, acabou. A minha ideia era essa. E aqui não, aqui é muito mais abrangente. Como trabalhar o solo, como preparar a terra para o plantio. As espécies vegetais, os tipos de planta, tipo de enraizamento, a manutenção de um jardim, poda, ele aprende todas as técnicas. Um técnico em paisagismo contratado recebe a partir de R$ 900 por mês no início da carreira e depois de 2 anos chega a R$ 2.000. Com mais experiência, cobra por projeto. Hoje a área está ficando bem valorizada porque a gente está ficando com uma aridez absurda na cidade, né? Então está crescendo a procura, então o mercado está bem legal, está bem aberto. O que é preciso para se dar bem na profissão? A maior matéria-prima de um paisagista é a criatividade. O paisagista precisa ter conhecimento em quais áreas? Muitas áreas. Botânica, agronomia, desenho técnico, desenho arquitetônico, topografia. Até irrigação e iluminação entram.
A gente tem que procurar cursos, procurar se atualizar e procurar trazer para o cliente segurança, beleza e bem-estar. No paisagismo, você vende um sonho e vende assim, um carinho para a pessoa. Se você acha que para ser um paisagista é necessário apenas gostar das plantas, não é verdade. É preciso ter muito conhecimento. Nossa equipe de reportagem foi até o Instituto Brasileiro de Paisagismo em São Paulo para saber como funciona este processo de aprendizagem. Durante o curso, os alunos têm aulas práticas de identificação de espécies, controle de pragas e doenças de plantas e implantação e manutenção de jardins. Além disso, há disciplinas que envolvem desenho, informática e administração. Sabe aquela história de colocar a mão na massa? Aqui tem que colocar a mão na terra. É onde você conhece mais, né? Você põe em prática aquilo tudo que você aprendeu em sala de aula. E dá uma ansiedade quando você está em sala de aula para colocar literalmente a mão na terra, a mão na grama? É fundamental, porque é o que eu procuro, né? Então, independente de ser paisagista ou não, eu acho que você está, eu pelo menos busco estar em contato com essa coisa de trabalho mesmo, não só do projeto em si, mas de ter o contato com a planta, com a terra. Então, no meu caso, é fundamental isso. Mas não basta colocar a mão na terra para transformar projetos como esses em ambientes harmônicos para quem vê e para quem usa. O paisagista, ele é responsável desde um pequeno vaso numa varanda até grandes obras, né? Ele pode participar, né, numa equipe multidisciplinar de grandes obras, tipo parques, praças, áreas públicas, condomínios também, tem bastante condomínios grandes, né, que hoje a gente faz bastante dessas áreas grandes. Hoje, por exemplo, a gente está fechando um condomínio de 7 blocos, né, no Rio de Janeiro. Então o paisagista, ele é responsável desde um pequeno vasinho numa varanda até esses condomínios grandes mesmo, né? O paisagista, na verdade, ele é responsável pela parte técnica do projeto, escolher as plantas, ver qual a sensação que o cliente vai querer naquele espaço, né? Então o paisagista, ele é responsável por todo o projeto. Na verdade, é dividido em 3 etapas, que é o projeto, né, que o paisagista é que faz realmente, né? A implantação, o paisagista acompanha e o jardineiro faz. Né? E aí tem a manutenção, que o paisagista também acompanha e o jardineiro faz também. Então o jardineiro é mais um executor apenas, tá? Sensibilidade artística, senso estético e facilidade para lidar com plantas. Aptidões importantes para um paisagista. Mas para elaborar um projeto e colocá-lo em prática, é preciso adquirir conhecimento técnico. Há um tempo atrás, né, os arquitetos, os agrônomos eram os que tinham uma formação técnica mais voltada a essa área de paisagismo, tá? Aí, em 2006, o CREA ele regulamentou a profissão de técnico em paisagismo, tá, de nível médio. Então, existe basicamente 3 pessoas, o arquiteto, o agrônomo e o técnico em paisagismo que pode atuar na área legalmente. Tá? Porém, como é uma profissão relativamente nova, né, que se valorizou há pouco tempo, muita gente que não tinha, né, essas formações também executavam projetos, etc. Muitos paisagistas são formados em arquitetura, engenharia ou agronomia, mas não é necessário fazer essas ou outras faculdades. Um dos mais importantes paisagistas do século XX, o brasileiro Burle Marx, responsável por projetos como os dos Jardins da Pampulha, em Belo Horizonte, e da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, é um exemplo da diversidade de formações que a área abarca. A formação técnica dele era artes plásticas, né? Então ele não tinha uma formação técnica, né? Mas ele exercia a profissão de paisagista e muito bem. Então, hoje, né, busca-se essa formação técnica, e hoje cobra-se muito essa formação técnica. Por isso que é importante, né, as pessoas estudarem e fazerem cursos mesmo, né, para, inclusive, valorizar ainda mais a profissão de paisagista. Nesse instituto em São Paulo, os alunos vêm de áreas bem diferentes. Ela trocou a comida mexicana pelas plantas. Depois de gerenciar por mais de 20 anos um restaurante na capital paulista, Márcia descobriu que a formação técnica em paisagismo abre portas para trabalhar com o que gosta de fazer. Depois de 20 anos eu vendi o restaurante, fui para Paris, aí voltei para o Brasil. E a partir do momento que eu comprei um rancho, comecei a fazer uma terraplanagem
E sempre gostei muito de planta. Então idealizei, procurei um curso, escolhi o IBRAP e resolvi fazer um módulo desse curso. Aí fazendo esse módulo em julho, eu me encantei muito com o curso, ele é bem técnico e é muito mais amplo do que eu pensava. Se aprofunda bastante em várias técnicas, né? Não é só plantar uma plantinha. Você aprende a montar um jardim, a mudar uma janela, a ter uma visão exterior, a procurar uma qualidade de vida, né, a partir desse curso. Então, eu me encantei tanto que eu continuei. Agora estou fazendo mais 2 módulos, pretendo terminar o último módulo, pela riqueza que a aula te traz, sabe, a profundidade, que eu pensei que fosse bem menor. Dá para até se criar jardim cenográfico e também é uma área de que você pode ter inspiração para poder escrever, para poder montar seus projetos, para poder trabalhar nessa outra, para mexer com o teatro, com a cabeça, com a alma, né? Então já tem algumas pessoas que me falaram sobre isso e eu vou querer implantar. Trajetórias diferentes, mas com ideais em comum. Trabalhar perto da natureza e proporcionar bem-estar. Pessoas hoje tendem a cuidar de terra, a se preocupar mais com isso, até por questões de ecologia. Mas não para mim, pelo menos, é um privilégio estar podendo trabalhar. O amor pelas plantas caminha junto com outra preocupação do paisagismo, o meio ambiente. A implementação de áreas verdes nas grandes cidades é uma forma de reduzir os impactos do aquecimento global e de melhorar a qualidade de vida da população. A vegetação, os vegetais são muito importantes para a nossa sobrevivência, né? Além de outros elementos, como a água, tá certo? Então, a gente tendo uma área verde, a água, no seu ciclo, ela vai infiltrar, o vegetal vai absorver, ele vai transpirar. Então, a água ela tem o seu ciclo renovado, então os vegetais são de extrema importância para a nossa sobrevivência e para a melhoria também da qualidade de vida dentro de uma região urbana. O objetivo é que o aluno tenha essa parte teórica, tá certo? A parte prática é muito importante, mas a teórica também é muito importante para ele saber como que o vegetal funciona, para ele tratar o vegetal com outros olhos, ele sabendo como o vegetal funciona, como a situação na parte teórica funciona, na prática ele vai ter mais facilidade de desenvolver. Aqui na capital paulista, a legislação já prevê que toda construção tenha pelo menos 15% de áreas permeáveis. E um novo projeto de lei pode trazer mais plantas para a cidade, com os chamados telhados verdes. E o que seriam eles? Uma espécie de cobertura de vegetação em cada laje de concreto. Jardins suspensos em cima dos prédios da cidade. A proposta dos telhados verdes já é realidade em países da Europa e Ásia, como Alemanha e Japão. Além de mudar a paisagem da cidade, os jardins suspensos, como esse da Prefeitura de São Paulo, que existe desde a década de 30, podem reduzir as ilhas de calor nos centros das metrópoles, melhorar a qualidade do ar e reduzir os riscos de enchentes. Afinal, com tanto concreto, a água não tem para onde ir quando a chuva vem. Existe até uma mudança legal também, que está surgindo várias leis que obrigam os condomínios, as construções a terem área de lazer, mínima, uma área mínima. Então está havendo uma preocupação legal, em aumentar essa área verde, tá? E com isso, com certeza, vai haver uma maior demanda por profissionais. É lógico que não é uma coisa imediata, eu não acredito que uma lei somente, ela mude a visão da pessoa, mas isso daí vai sendo aos poucos incorporado, e essa mudança eu vejo como uma mudança bastante promissora para o paisagismo, porque as pessoas estão começando a puxar mais, a valorizar realmente as áreas verdes, e com isso o profissional que cuida das áreas verdes com certeza vai ser valorizado. Esse aumento da procura pelo paisagismo e a própria valorização do paisagismo se deve muito a uma mudança social, na minha opinião. Até a década de 70, a rua era considerada uma extensão da casa da pessoa. Então as crianças brincavam na rua, tinha mais segurança, não tinha tantos carros. A partir de
final de 70 para 80, começou a haver essa mudança, né? Então, as crianças já não podiam mais ficar nas ruas, as mães começaram a trabalhar também, né? Então não tinham tempo de ficar acompanhando as crianças. Então houve essa necessidade das crianças ficarem mais dentro de casa, né? E dentro do próprio prédio. Com isso, houve essa necessidade de aumentar as áreas de lazer, né? E isso da década de 80 para cá, houve um crescimento bastante grande. A gente vê muito isso hoje, né? Você vai comprar um apartamento, o prédio ele oferece muita área de lazer, né? O diferencial hoje está nas áreas de lazer. E com isso, né, para projetar as áreas de lazer, há a necessidade de um profissional bom, né, que é o paisagista. Houve uma mudança cultural que exigiu uma maior demanda de profissionais, e a formação deles não acompanhou. Então, hoje, existe um déficit nessa área de bons profissionais, nessa área de paisagismo. É um mercado promissor, o rendimento é bastante variável, né? Vai depender muito do tipo de obra que você pega, do tamanho da obra, né? Mas, normalmente, vamos dar um exemplo assim, um jardim de 200 metros quadrados, né? O custo total dele, de 200 metros quadrados, vai ser na faixa de uns 15 a 20 mil reais, a implantação, né? Desses 15 a 20 mil, o paisagista ganha na faixa de 30% mais ou menos. Então, num jardim de 200 metros quadrados, ele ganha 4.500, 5 mil reais mais ou menos. Tá? Aí, além disso, né, desse ganho, tem ainda a parte de projeto. O projeto normalmente sai na faixa de 10% do valor da implantação também, que na verdade vai dar uns R$1.500. Né? Então, num jardim de 20 mil, o paisagista ganha uma faixa de 6 mil reais mais ou menos. Tá? Num jardim de 200 metros quadrados, você pode executar, né, em uma semana ou duas. Tá? E logicamente a gente não faz também, né, um único jardim por vez, a gente pode pegar 2, 3 jardins por vez, né, desde que você tenha uma equipe boa. Então o rendimento é bastante variável. Né? Agora, se você for funcionário mesmo, o paisagista iniciante ganha na faixa de R$2.000 mais ou menos, como funcionário, né, não como empresário. Entendeu? A remuneração e o mercado de trabalho aquecido podem ser aspectos relevantes para quem busca formação técnica na área. Mas uma das maiores recompensas do paisagista é ter o privilégio de trabalhar perto da natureza e torná-la ainda mais bela.